Olá pessoal, eu sou o professor Rony Coser, é um prazer me reencontrar com você aqui em mais uma das videoaulas do Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. Você já está vendo aqui a nossa logomarca e também o tema, né, da nossa disciplina que nós estamos estudando agora, que é Apologética Cristã. Deixo para você aqui mais na parte de baixo aqui o meu e-mail, tá, caso você queira entrar em contato diretamente comigo. Ao final da apresentação eu estou deixando para vocês aqui a os contatos, né, perdão, eu deixo uma tela com os contatos aí do Instituto, tem o contato da Priscila, né, nossa amiga, que é a atual administradora do Instituto Crer e Ser, e vocês poderão entrar em contato no caso de, se você quiser abrir um núcleo na sua igreja, se você quiser aí estudar à distância, tá? Você quer realizar um evento de escola bíblica na sua igreja, quer promover um dos cursos que o Instituto oferece, você vai ter aí aqui na descrição do vídeo também, você vai ter mais informações. Entre em contato com o Instituto Crescer, inscreva-se aqui no canal também, para que você possa receber aí as novidades. Ative, né, os sininhos para que você, o sininho, perdão, para que você receba aí as novidades do Instituto, que constantemente está postando novos materiais. E é um prazer estar aqui com vocês para nós então compartilharmos conteúdo bíblico, conteúdo teológico, falando sobre essa disciplina que é tão importante, a apologética cristã. Hoje eu vou começar com uma provocação interessante, né? Já tomando aí, colocando para vocês aí a capa do livro, que na verdade é de praxe, eu sempre vou deixar a capa do material aqui para vocês, nessas videoaulas de apologética. Mas na primeira, se eu não estou enganado, na primeira videoaula, essa é a segunda, na primeira eu não falei sobre o sentido dessa capa, né? O que é que nós pensamos quando nós elaboramos essa capa. E uma coisa interessante, pessoal, é que o nosso interesse foi colocar na capa a ideia de uma leveza, pensando-se, e isso é reflexo, a escolha por essa capa, né, a forma como nós elaboramos essa capa, é reflexo da maneira como nós encaramos a apologética. Se convencionou chamar a apologética no Brasil uma postura muito belicosa, uma postura muito agressiva de alguns segmentos cristãos contra outras religiões e outros movimentos sectários. E o nosso entendimento é que, por mais que nós possamos entender que determinadas religiões, que determinadas seitas defendam postulados ou pratiquem coisas que nós entendemos serem erradas à luz das Escrituras, conforme a nossa compreensão do Evangelho, a gente precisa aí então ter esse cuidado no sentido de não produzir uma apologética que se resuma a atacar, a agredir. Então, é muito forte ainda entre os evangélicos brasileiros essa ideia de evangelizar enquanto se hostiliza, e isso é refletido na apologética, né? Só para citar um exemplo aqui, há um arqueólogo muito conhecido no Brasil, ele é adventista, né, que é o Dr. Rodrigo Silva, e eu acho que dispensa maiores comentários, o trabalho dele é muito conhecido. Eu, particularmente, não gosto de ouvi-lo muito falando sobre teologia, mas quando ele fala sobre arqueologia, que é a área de especialização dele, nossa, eu acho fantástico, já assisti dezenas de vídeos dele, então assim, acho que traz assim, uma contribuição muito boa. E aí você tem um apologista conhecido no Brasil que vai gravar um vídeo dizendo assim, não convide o Rodrigo Silva para a sua igreja. Então, esse tipo de coisa que eu particularmente reprovo, eu acho que isso não contribui para o avanço do reino de Deus, eu acho que isso não contribui para a promoção da unidade entre as pessoas. São ações como essas, né, que na verdade denigrem, ofendem, ataquem a pessoas, ataquem a indivíduos, ataquem a instituições. Eu penso que a partir do momento que nós firmamos a nossa posição e apresentamos as nossas razões, a nossa fé, à luz das Escrituras e discutimos argumentos, ideias, valores, torna-se totalmente sem sentido o ataque a ou B, ou a religião A ou B, ou a instituição A ou B. Eu acho que a partir do momento que nós apresentamos o nosso entendimento e nos colocamos, e isso é o princípio da laicidade. Né? Nós vivemos num país livre, onde você é livre para expressar a sua religiosidade. É claro, nós temos o direito de divergir de crenças, nós temos o direito de divergir de determinadas práticas, né? Mas nós vamos fazer isso nos posicionando em favor do que nós acreditamos e argumentando ideias, né? Ou discutindo os argumentos em si, e não produzindo ataques, agressões, como a gente vê hoje no Brasil, que se tornou tão comum isso, essa ideia de apologética, mas uma apologética
que fere, que ofende. É só para você ter uma ideia dessa problemática, eu algumas vezes fui inserido em determinados grupos de apologéticas, onde o administrador do grupo e também as pessoas que estavam ali ficavam colocando imagens, fazendo chacotas de testemunhas de Jeová, de adventistas, né, do pessoal do Voz da Verdade, fazendo chacota mesmo, piada. E eu, quando vi aquilo, fiquei horrorizado, saí do grupo, porque eu evito participar desse tipo de coisa. Né? Às vezes o pessoal me coloca, porque, embora eu não seja muito conhecido, mas algumas pessoas conhecem o meu trabalho, então vão lá e me colocam, me incluem ali naquele tipo de coisa. Esses dias mesmo me adicionaram num desses grupos e eu pulei fora na hora. Então, assim, eu não participo desse tipo de coisa. Eu acho que nós temos o direito de questionar, temos o direito de discutir doutrinas, crenças, valores, mas sem atacar, sem denegrir, sem ofender a crença de outras pessoas. Né? Eu falo isso, pessoal, porque eu mesmo passei por uma das instituições onde estudei, né? Passei por uma instituição de ensino teológico, onde era comum professores, né? Não vou dizer os professores, porque não eram todos que tinham essa postura, mas havia vários professores na instituição que tripudiavam o pentecostalismo, que zombavam do pentecostalismo, e aquilo para mim foi muito traumático. Então, assim como eu não quero que a minha fé seja aviltada, seja ofendida, eu também não posso reproduzir isso com outras pessoas, ou não deveria reproduzir isso para outras pessoas. Então, eu lamento muito que no Brasil a gente tenha essa postura, infelizmente, em curso, né? Vamos dizer assim, perpetrada por cristãos, né? Perpetrada por evangélicos. Assim, é lamentável realmente o ponto a que nós chegamos. Mas acredito que um vídeo como esse vai na contramão no sentido de promover edificação, desculpe, no sentido de promover edificação, no sentido de promover realmente aí uma releitura da apologética cristã. Vamos avançar então. Coloco aí o texto de 1 Coríntios 9,16 para introduzir a nossa aula. É sempre muito bom começar com uma reflexão bíblica, né, um texto bíblico, e lembrando que o tema da lição é apologistas cristãos ao longo da história da igreja. Ok? É claro que nós selecionamos alguns para falar deles, porque obviamente não dá para falar de todos, é óbvio, né? Até porque alguns colocam a patrística aí como um período que vai até o nono século. Né? Então, com certeza, sabe-se que muitos teólogos surgiram nesse período, escrevendo, produzindo, e obviamente não dá para a gente abordar todos aqui. Né? O texto de 1 Coríntios 9,16 diz assim: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Eu acho que esse texto ele acaba ou ele acaba servindo muito bem para ilustrar o sentimento, o papel de vários desses primeiros apologistas da igreja cristã. Para entender a apologética cristã, a gente precisa aí retornar ao pensamento de importantes apologistas cristãos que contribuíram decisivamente para que se estabelecesse uma defesa coerente da vida e da fé cristã. Então, mais uma vez, eu reitero a minha fala no sentido de que é quando nós apresentamos aquilo em que cremos que nós construímos uma apologética realmente sadia, equilibrada e, sem dúvida alguma, os primeiros apologistas fizeram isso em grande medida, né? Fizeram isso em grande medida, porque o cristianismo ele sofreu ataques assim até curiosos, né? Os primeiros cristãos, lá nos primeiros séculos, eles eram chamados, por exemplo, de ateus, né? Acredite se quiser. Então você tem os cristãos sendo chamados de ateus, sendo chamados de canibais, entre aspas, né? Você tem os cristãos sendo chamados de incestuosos. Isso porque, no caso da palavra ateu aplicada aos cristãos, porque eles não adoravam os deuses pagãos, então eram chamados de ateus. O, a palavra, a ideia, né, dos cristãos como sendo incestuosos, porque eles chamavam uns aos outros de irmãos. Então aí daí veio essa acusação de que eles eram incestuosos. Né? A questão do canibalismo, por causa da ceia do Senhor, aquela expressão de Jesus, aquele que não come o meu corpo, não bebe o meu sangue. E aí isso foi usado contra os cristãos para acusá-los de serem canibais. Né? Então acho que a expressão é antropófagos, né? Antropofagia, seria o termo mais preciso, né, para essa prática de comer carne humana. Então você tem justamente essas ideias, esses ataques que são feitos contra os cristãos, que provocam aí alguns apologistas, claro, esses são só alguns exemplos, né? Então você tem aí os apologistas que vão surgir justamente para dizerem não, nós não somos assim, nós não somos isso,
que a sociedade está dizendo, né? Nós comemos entre vocês, nós trabalhamos, nós convivemos com vocês e nós contribuímos, inclusive, para a organização social que existe. Claro, eu estou parafraseando aqui, ok? Tem até uma carta muito famosa no mundo antigo, né? Onde um desses apologistas ele vai justamente falar isso, né? Nós vivemos entre vocês, nós comemos entre vocês. Então, eles estão preocupados justamente em mostrar, né, o que é o cristianismo, o que é a fé cristã. Isso é muito interessante para a gente pensar já de partida, principalmente num momento como esse da igreja brasileira, quando a gente convive com tantos escândalos, com tantos desmandos, né, com tantos problemas na igreja brasileira. Aí eu trago também uma fala do Arthur Ford, que evidencia também de modo muito preciso a postura desses apologistas, da covardia que teme novas verdades, da preguiça que aceita meias verdades, da arrogância que pensa saber toda a verdade. Ó Senhor, livra-nos. Essa é uma fala muito interessante aí do Arthur Ford, porque esses apologistas, de fato, eles tiveram. Veja, pessoal, essa frase aqui de Ford não é necessariamente uma frase sobre os apologistas, ok? Eu só estou usando aqui como uma reflexão que tem uma correlação com a aula de hoje, né? Ou com a aula que estamos gravando agora. Então, esses apologistas, eles tinham justamente essa preocupação de defenderem corajosamente a verdade cristã. Alguns, inclusive, pessoal, vale lembrar, foram martirizados, né? Pagaram com a vida pela sua defesa apaixonada do cristianismo e pelo seu apego amoroso a Cristo Jesus. Desde os primórdios da era cristã, pensadores da fé cristã se levantaram para explicar ao mundo e ao império. Tá? Isso aqui, pessoal, é algo muito importante. Quando a gente coloca aqui e ao império, né, quando o autor, na verdade, o nosso irmão Roberto Campista, quando ele coloca aí e ao império, ele está justamente contextualizando, porque, na verdade, até o ano, se eu não estou enganado, até o ano 476 depois de Cristo, o Império Romano está de pé, né? O Império Romano existe. Então, esses primeiros apologistas, eles estão explicando a fé cristã para os seus concidadãos, para o Império. Ao longo da história, esses pensadores trouxeram significativa contribuição, inclusive para a consolidação da fé cristã e para o adequado entendimento das doutrinas fundamentais do cristianismo, além de se oporem com veemência aos falsos ensinos contrários à Bíblia. Né? Então você vai ter aí falsos mestres que surgem para tentar levar ao desvio doutrinário, e esses apologistas então se colocam com muita ênfase, com muita dedicação a combater esses falsos ensinos e, em alguns momentos, esses falsos mestres também. Uma palavra muito importante, que é sempre muito recorrente no estudo da apologética, é a palavra patrística, né, que vocês estão vendo aqui no sumário perdão, aqui no título, né, aqui da nossa tela. Então, essa palavra patrística, né, ela deriva da palavra pater, e o termo não surge antes do século XVII para referir-se ao que é relacionado aos pais da igreja. Então, como você pode ver, é uma palavra relativamente recente, né? E ela é usada então para se referir, seria mais ou menos a ideia de pais, né? Patrístico, o período dos pais, algo assim. Patrístico é entendido assim como um termo que pode tanto referir-se ao período em que viveram esses primeiros teólogos e defensores da fé cristã, como também uma referência à obra desses pensadores cristãos. Isso é verdade, até porque muitas vezes você vai, por exemplo, em algumas editoras, a seção de patrística. Então, isso evoca tanto a ideia dos personagens como também da sua obra, né, do conteúdo do que eles escreveram. Mas aí tem uma distinção importante, pessoal, é que você tem um outro termo muito presente na literatura católica, que é o termo patrologia. Tá? E aí eu estou usando aí um dicionário de teologia do Tamayo, e ele diz o seguinte: patrística faz uma distinção entre os termos, né? Patrística refere-se ao que pertence ou se relaciona com os pais da igreja, ao passo que patrologia indica a ciência que trata das vidas e obras dos autores cristãos mais antigos e que geralmente inclui um compêndio de sua doutrina, né? Então, patrística seria, na verdade, uma referência. Aqui o Tamayo está fazendo aí uma distinção mais precisa entre os termos, né? Dizendo que patrística seria, então, na verdade, uma palavra que se refere mais aos pais da igreja. Patrologia apontaria também para os pais da igreja, mas para a sua doutrina, né? Para o que eles escreveram, ou seja, para o conteúdo do que eles produziram, ok? E aí, pessoal, na tela seguinte, a gente começa então a abordar alguns dos
apologistas do primeiro século, começando com Justino Mártir, né? Só uma observação aqui, pessoal, Mártir, aqui que você está vendo, ó, não é sobrenome, ok? É bom falar isso aqui. Justino Mártir, mártir porque ele foi martirizado. Ele escreveu ao imperador romano defendendo os cristãos de falsas acusações, como a de serem ateus, né? Como eu falei no início aqui da videoaula. Ele tem sido considerado como o apologista mais importante do segundo século da era cristã. Uma coisa muito importante também, pessoal, ao se estudar esses primeiros teólogos, é a sua proximidade com os apóstolos. Alguns, inclusive, foram discípulos de apóstolos, outros foram discípulos de apóstolos. Então, isso é muito importante também para ajudar a entender também a contribuição desses pensadores aí cristãos dos primeiros séculos. Nós temos agora aqui na tela Irineu, que também é outro sempre muito citado, muito conhecido. Esse sinalzinho de interrogação aqui, pessoal, é uma indicação de que não se sabe ao certo a data do seu nascimento, ok? Nesse caso aqui, nascimento. 202 é o ano da sua morte. Quando isso aqui está invertido, como na tela anterior, é porque não se sabe quando ele morreu ao certo, né? Algumas vezes você coloca uma data aproximada, mas quando o sinal de interrogação aparece é porque não se sabe com exatidão. Então, Justo Gonzalez, né, um conhecido historiador da igreja, do cristianismo, ele comenta que Irineu é um dos principais teólogos da igreja antiga. Ele foi discípulo de Policarpo. Olha aí, ó, eu falava justamente sobre Policarpo, por sua vez, foi discípulo do apóstolo João, né? Então, ele foi discípulo de Policarpo, né, esteve muito próximo ali de certo modo, né, da era apostólica, e pelos idos de 170 estabeleceu-se em Lyon, na Gália. Ele foi um grande combatente do gnosticismo, tá? Um movimento que ganhava força em seu tempo, que começa, alguns acreditam, já a ganhar expressão, a expandir-se, já no período do apóstolo João, e o apóstolo João estaria, em alguns trechos de suas epístolas, combatendo inclusive o gnosticismo, né? Ele escreve em resposta às heresias gnósticas, e aí produzindo justamente a sua principal obra, Denúncia e Refutação da Falsa Gnose. Olha que interessante, ele está justamente atacando a falsa gnose, o falso conhecimento, né? Que tinha aí pressupostos, conceitos que eram contrários ao que os primeiros cristãos acreditavam. Temos aí Tertuliano, uma outra figura muito importante, que foi considerado um dos maiores pensadores da igreja. Mais uma vez aí eu cito Gonzales. Ele comenta que talvez ele tenha sido o primeiro teólogo a escrever em latim e foi responsável por criar, abre aspas, boa parte do vocabulário teológico latino que é usado até hoje, ao cunhar e determinar o sentido teológico das palavras como pessoa, substância e satisfação. A utilização desses termos, a inserção desses termos é muito importante, muitas vezes em determinada ciência, para poder ajudar a trazer à tona conceitos, ideias que são importantes, no caso da teologia, para o pensamento teológico. Ok? Temos aí também Orígenes, também muito citado, muito conhecido, foi um dos autores da antiguidade que mais produziu. Realmente tem muitas obras dele disponíveis, né? Ele nasceu em Alexandria, no Egito, numa família cristã, e há uma história curiosa envolvendo sua mãe. Seu pai havia sido martirizado e, para impedir que o filho também se entregasse ao martírio, ele escondeu suas roupas. Essa experiência o levou a escrever uma exortação ao martírio, né? Então você vê que a ideia do martírio, né, nos primeiros séculos, era visto como algo honroso, né? Morrer por amor a Cristo, morrer por amor à fé cristã. Esses aqui foram alguns, tá, pessoal, dos apologistas que nós citamos aqui, incluímos aqui na nossa aula de hoje. Isso, pessoal, mereceria aí um estudo à parte, né? Não por acaso a gente deixa para vocês aqui disponível a nossa tela de referências, tá? No caso aqui são referências bibliográficas mesmo. Esta primeira é justamente o livro que vocês têm, que vocês usam no curso. A segunda é o Dicionário Ilustrado dos Intérpretes da Fé, do Justo Gonzalez. E depois, como uma terceira indicação, o Novo Dicionário de Teologia. Eu estou dizendo aqui uma terceira indicação, mas nesse caso aqui, pessoal, essa página de referências aqui, é referências das obras que eu utilizei para preparar essa apresentação, né? Então, eu coloco aqui também como indicação para vocês. Eu faço questão de mostrar, porque serve também como indicação de pesquisa de leitura para vocês, tá bom? Estou deixando aqui ao final, então, os contatos aí da Priscila. Pause o vídeo para você anotar e entre em contato. Tem e-mail, tem telefone, tá? E gente muito boa vai atender vocês aí com muito prazer, com muita satisfação.
Pessoal, foi um prazer ter estado com vocês aqui em mais uma, né, das nossas videoaulas. Continuamos aí então na terceira videoaula, quando então abordaremos aí a questão do catolicismo e do hinduísmo. Aí a gente já começa a abordar algumas religiões e fazer uma análise muito introdutória a partir da perspectiva cristã. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Continue estudando sempre em favor do reino.